אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בתורותיו. Et Elohim hitchalech Noach. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. E Noé andava com Deus. Gênesis 6, verso 8. De acordo com a pictografia hebraica, o termo tzadik, justo, revela-nos 4 segredos: necessidade, vontade, porta, uma passagem, força e união, uma ligação. Tzadik, portanto, significa a necessidade de passar pela porta, é a força que une e que liga. O tzadik, o justo, é aquele cuja alma se liga ao eterno por meio da porta. O comentarista Rashi comenta que Noé foi mencionado para apresentar sua prole ou história, dependendo das interpretações divergentes. As escrituras o elogiam, dizendo que Noé era um homem justo. O comentarista Rashi comenta que Noé, é descrito como um homem justo, antes de serem citados seus descendentes, para ensinar que boas ações são a verdadeira progênie, isto é, descendência dos justos. Rambam, Nachmanides, explica que é necessário interromper a genealogia com este elogio a Noé para explicar porque ele foi o único escolhido para construir a arca. Comentário extraído da minha obra literária, Jardim do Éden é o Decifrador da Mente Humana, volume 2. O Talmud explica que Noé, era justo em seus atos e perfeito, ou seja, íntegro, em seus atributos. Noé passou pelo teste supremo da sua condição como homem, vivendo como um justo quase solitário por 600 anos, em contraste com a corrupção moral de sua época, de acordo com Risch. Por que ele foi chamado de justo? De acordo com Radak, Noé se comportou justamente em contraste com seus contemporâneos que cometiam violência, enquanto que perfeito, ou seja, íntegro à luz da Torá e do Tanar, implica em todo, ou seja, um íntegro, sem culpa. O comentarista Malbim observa que ao longo das escrituras o termo justo, tzadik, abrange uma conduta social exemplar, enquanto que o termo perfeito, ou seja, íntegro, tamim, significa alguém que age sem pensar em ganho pessoal ou engrandecimento, pois uma pessoa pode agir justamente para ganhar honra ou reputação, mas se esse incentivo for removido, ele pode mudar até o seu comportamento. Deus fala com Noé e seus filhos quando saem da arca as seguintes palavras: Eis que eu estabeleço a minha aliança contigo e com toda a tua descendência depois de ti. Gênesis 9, verso 9. Embora os textos rabínicos preservem várias tradições sobre os detalhes desta aliança, o Talmud relata o seguinte: Aos filhos de Noé, foram ordenados 7 mandamentos, a saber, estabelecer tribunais de justiça, proibir a blasfêmia contra Deus, proibir a idolatria, a sexualidade ilícita, o derramamento de sangue, o roubo e comer da carne de um animal enquanto ainda vivo, de acordo com Sanedrim 56a. Confira Tosefta Avodah Zarah 8.4 e Midrash Breshit Rabbah 34.8. De acordo com Nachmanides Ramban, em relação ao comentário sobre Gênesis 34, as leis que os Bnei Noach, os filhos de Noé, devem estabelecer de acordo com seus 7 mandamentos, não são apenas para estabelecer tribunais em cada cidade, mas que também devem ser orientados contra o roubo, os abusos, a usura, as relações laborais ilegais, os danos, os empréstimos e os negócios. Da mesma forma como Israel foi ordenado a estabelecer leis acerca desses assuntos. As leis de Noah têm uma semelhança impressionante com uma tradição rabínica separada que descreve os mandamentos que teriam sido compreendidos logicamente, mesmo se Deus não os incluísse na Torá.
Os meus estatutos guardareis. Levítico 18:4. Estas leis, descritas na passagem, são aquelas que, se não estivessem na Torá, ainda assim seriam derivadas a partir da lógica natural, tais como a proibição contra o roubo, a sexualidade ilícita, a idolatria, a blasfêmia contra Deus e o derramamento de sangue. Uma conversa registrada no Tratado Sanedrim cogita a ideia de que os tribunais judeus devem impor as leis de Noé. Portanto, as autoridades posteriores, mais notoriamente o Maimônides, entenderam que essas leis fossem o mínimo a ser cumpridas pelos não-judeus que estivessem hipoteticamente vivendo sob domínio judaico. Venoach matzah hen beinei Hashem. E Noé achou graça aos olhos do Eterno. Convém destacar duas palavras inseridas nessa porção bíblica: Noah, Noé, e Ren, graça meritória. Em hebraico, a letra Num, que corresponde na nossa língua à letra N, se apresenta de duas formas. A forma no início das palavras em hebraico, ela se apresenta assim, conforme você está vendo no vídeo agora. Mas no final das palavras, ela se apresenta assim, conforme você está vendo nesse momento. Logo, ficou claro que se trocarmos as letras que formam o nome Noah, Noé, formaremos a palavra Ren, graça meritória. O contrário também se aplica, pois se trocarmos as letras que formam a palavra Ren, graça meritória, formaremos o nome Noah, Noé. Quando investigamos o nome Noé em hebraico, Noah, de acordo com a pictografia hebraica, chegamos aos seguintes conceitos. A primeira consoante que se apresenta da direita para a esquerda em relação ao nome Noah traz em seu bojo o conceito de preservação, sinônimo de vida, enquanto que a segunda consoante da direita para a esquerda remete-nos ao conceito da proteção, de algo que cerca, que limita e que protege. Temos nesse caso, em relação ao nome Noah, os conceitos a vida protegida, a vida cercada e o preservador protetor. O único que foi apto para participar da recriação da humanidade de todas as personagens da Torá e do Tanar, com a sua família e com os pares de animais, carregava em seu nome uma missão que ecoa até os nossos dias odiernos. Seu nome é Noah, Noé. A história da Arca de Noé é tão expressiva para o Criador e por justa posição para a humanidade que o Eterno estabeleceu uma Brit Hakeshet, ou seja, o pacto do arco, uma aliança do arco. E esta aliança está vinculada às 7 leis universais que todos os que realmente temem ao Criador procuram praticar. Confira em Gênesis capítulo 9. O Criador escolheu Noah, Noé, porque ele achou graça meritória, Ren, aos olhos de Hashem, do Eterno. Paradoxalmente, vemos a humanidade cada dia mais distante desta aliança que o Criador fez com Noé, seus filhos e com toda a humanidade. A proposta da Torá e do Tanar, de acordo com a vontade do Criador, sempre esteve pautada na graça meritória. Foi por esta exata razão que Hashem, o Eterno, escolheu Noah para estabelecer a recriação da humanidade. Muitos entendem que os não-judeus, como é o nosso caso, são filhos de Abraão, e quando na verdade até Abraão é filho de Noé. Assim como todos os que vieram após Noah até os dias de hoje. É verdade que em Abraão todas as famílias da terra são abençoadas, mas todos nós, incluindo os judeus, somos filhos de Noah. Ser filho de Noah é aceitar a proposta da recriação da humanidade por meio da aliança que Deus fez com Noah, de acordo com Gênesis 9. É necessário entendermos de uma vez por todas que Israel são filhos de Abraão e também de Noé, enquanto que todas as outras nações são filhas de Noah, de acordo com a Torá e o Tanar. Os judeus guardam duas alianças eternas, o pacto do arco, os 7 mandamentos universais, através de Noah, e o pacto sinaítico, através de Moshe, de Moisés. Os judeus devem praticar 613 mandamentos,
inclusos os 7 mandamentos universais, enquanto que todas as outras nações, incluindo o Brasil, devem praticar os 7 mandamentos universais. Bom, se caso você deseja se aprofundar mais em relação a essas questões, basta entrar em contato no WhatsApp pelo 11 987 17 4461 para adquirir os 7 livros que eu publiquei, onde abordo em detalhes tudo que diz respeito ao Gênesis 1:26 até Gênesis 11:32, verso por verso e de acordo com o hebraico bíblico, bem como de acordo com os mais abalizados comentaristas da tradição judaica. Essa obra, Jardim do Éden é o Decifrador da Mente Humana, volume 1 e 2, conta com 811 páginas recheadas com informações fantásticas. E como sempre, se você gostou, curta e compartilhe. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações para que seja avisado assim que eu postar o próximo vídeo. Shalom e até a próxima!